Aquela sensação de formigamento, aquele ardor, aquela dormência persistente nos pés que muitos de vocês conhecem tão bem. Não é mesmo, é frustrante. Ela atrapalha a caminhada diária, afeta o equilíbrio e, para alguns, até mesmo o sono. É como se os seus pés não te pertencessem completamente. Uma sensação de peso ou de alfinetes e agulhas que parece não ter fim. E o pior é que, muitas vezes, tentamos comer de forma saudável, escolhendo alimentos que acreditamos ser benéficos, mas que, sem saber, podem estar a piorar essa condição, colocando mais lenha na fogueira do desconforto. O que aconteceria se eu te dissesse que algumas frutas que você considera super saudáveis e inofensivas, que você consome diariamente, talvez até com a melhor das intenções, podem ser as verdadeiras vilãs por trás desse incômodo que te impede de viver com a leveza que você merece? Sim, é uma realidade surpreendente para muitos. Não é sobre parar de comer frutas completamente, mas sobre entender que nem todas as frutas são criadas da mesma forma para todos. Especialmente para nós que já passamos dos 60, onde o nosso corpo reage de maneiras diferentes. Essas frutas, quando consumidas em excesso ou de forma inadequada, podem estar contribuindo para a inflamação e para a saúde dos seus nervos, tornando a dormência nos pés uma companheira indesejada. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo e descobrir quais são essas 6 frutas, o porquê elas podem ser problemáticas, e o que você pode fazer para aliviar esse incômodo e trazer mais conforto para os seus pés, para que você possa viver cada dia com mais liberdade e sem essa sensação limitadora. Fique comigo até o final, porque o que eu tenho para te contar no último ponto pode realmente te surpreender e mudar a sua perspectiva. Então, vamos direto ao que interessa, começando com a primeira fruta que, acredite ou não, pode estar contribuindo para a dormência nos seus pés. Estou a falar da manga. A manga, aquela fruta tropical, sumarenta, com um sabor doce e inconfundível que nos transporta para paisagens ensolaradas. É deliciosa, vibrante e, sim, cheia de vitaminas e antioxidantes, o que a torna um alimento aparentemente muito saudável. No entanto, o que muitos não sabem é que a manga é também bastante rica em açúcares naturais, especialmente quando está bem madura. Para nós, que já passamos dos 60 anos, e para muitos que podem ter uma predisposição ao diabetes ou já vivem com a doença. Um consumo excessivo de manga pode provocar um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue. Picos de açúcar, repetidos ao longo do tempo, são um fator de risco conhecido para essa inflamação crônica e, consequentemente, para danos nos nervos. Uma condição que chamamos de neuropatia. Essa neuropatia é uma das principais causas de dormência e formigamento nos pés. Imagine o seu corpo a tentar lidar constantemente com essas subidas e descidas bruscas de glicose. É um estresse para o sistema circulatório e nervoso, comprometendo a capacidade do sangue de nutrir adequadamente os nervos, especialmente os mais longos, que chegam aos seus pés. O impacto não é imediato, mas acumulado, e pode agravar a sensação de dormência existente. Não estou a dizer para nunca mais comer manga. O segredo está na moderação e na forma como a consumimos. Em vez de uma manga inteira de uma vez, experimente uma fatia pequena. Se for comer manga, combine-a com algo que ajude a retardar a viscosidade da absorção do açúcar, como um punhado de amêndoas, um iogurte natural sem açúcar ou um pouco de queijo magro. Essa combinação vai ajudar a estabilizar os seus níveis de açúcar no sangue e a reduzir o impacto negativo. Escolha mangas um pouco menos maduras.
pois tendem a ter um teor de açúcar ligeiramente inferior. Pense na manga como um doce da natureza, a ser apreciado com consciência e não como uma fruta de consumo livre em grandes quantidades. Lembre-se, o objetivo é nutrir o seu corpo sem sobrecarregá-lo. Agora que desvendamos os segredos da manga, vamos seguir para a segunda fruta que merece a sua atenção, pois ela também pode estar atrapalhando a saúde dos seus pés. Estou a falar das uvas. Pequenas, doces, crocantes e tão fáceis de comer uma atrás da outra sem nem perceber. Não é? A verdade é que, justamente por serem tão pequenas e apetitosas, é muito fácil consumir uma grande quantidade de uvas em um curto espaço de tempo. E o problema é que as uvas, especialmente as mais doces e sem sementes, são pequenas bombas de açúcar concentrado. Imagine comer um cacho de uvas inteiro enquanto assiste à televisão. Você pode estar a ingerir o equivalente em açúcar a várias outras frutas, mas de forma muito mais rápida. Esse consumo descontrolado leva a um pico de açúcar no sangue, um tsunami de glicose que pode ser ainda mais impactante do que o de uma manga. Devido à facilidade de ingestão e à rapidez com que os açúcares são absorvidos, assim como na manga, esses picos frequentes de açúcar contribuem para a inflamação sistêmica, prejudicando os vasos sanguíneos minúsculos que nutrem os nervos e os próprios nervos, especialmente aqueles nos nossos pés, que já são mais vulneráveis com o avançar da idade. A longo prazo, essa sobrecarga de açúcar no corpo pode comprometer a circulação e agravar a sensação de dormência ou formigamento, para continuar a desfrutar das uvas sem prejudicar os seus pés. A palavra-chave é porção. Em vez de um cacho inteiro, separe um pequeno punhado, talvez umas 10 uvas, e saboreie-as lentamente, prestando atenção a cada mordida. Combine as uvas com algo que tenha proteína ou gordura saudável, como um pedaço pequeno de queijo cottage ou algumas nozes, para ajudar a moderar a absorção do açúcar e evitar picos, se possível. Prefira as uvas mais ácidas ou de cores mais escuras, que por vezes têm um pouco menos de açúcar e mais antioxidantes. Mas o fator principal ainda é a porção. Lembre-se de que a quantidade faz toda a diferença. O prazer de comer uma fruta não precisa vir acompanhado de desconforto. Pequenos ajustes podem levar a grandes melhorias na sua qualidade de vida e na saúde dos seus pés. É tudo uma questão de equilíbrio e consciência. Agora que desvendamos os segredos da manga e das uvas, vamos seguir para a próxima fruta que merece a sua atenção, pois ela também pode estar atrapalhando a saúde dos seus pés. Estou a falar do abacaxi. Ah, o abacaxi! Essa fruta tropical que evoca sol, praia e um sabor agridoce inconfundível. É refrescante, vibrante e, como muitas frutas, possui seus méritos, sendo rico em vitamina C e contendo a enzima bromelina, conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias. No entanto, e aqui vem o mas, o abacaxi também tem um teor de açúcar consideravelmente elevado, especialmente quando está bem maduro ou, pior ainda, quando consumido em calda ou na forma de suco concentrado, para os nossos pés, para a saúde dos nossos nervos e para quem já lida com a dormência. O problema não está na fruta em si, mas na quantidade e na forma de consumo. Um grande pedaço de abacaxi pode liberar uma quantidade significativa de açúcares na sua corrente sanguínea rapidamente, levando a um pico glicêmico. Esses picos, como já conversamos, são inimigos da boa circulação e da saúde nervosa. A inflamação sistêmica, que pode ser desencadeada por flutuações constantes de açúcar no sangue, afeta a capacidade do corpo de fornecer nutrientes essenciais aos nervos periféricos,
que são justamente os responsáveis pela sensação nos seus pés. Se os nervos não recebem o oxigênio e os nutrientes de que precisam, eles ficam fragilizados e a dormência pode piorar. Não precisamos eliminar o abacaxi completamente da nossa vida. A chave, mais uma vez, é a moderação. Prefira o abacaxi fresco e consuma-o em pequenas porções. Uma fatia fina já é suficiente para desfrutar do sabor sem sobrecarregar o seu sistema. Evite o abacaxi enlatado, que geralmente vem com açúcar adicionado e perde boa parte de suas propriedades benéficas, e atenção redobrada aos sucos de abacaxi, mesmo os naturais, pois eles concentram todo o açúcar da fruta sem a fibra, que ajudaria a atenuar o pico glicêmico. Pense em usar pequenos cubinhos de abacaxi para dar um toque especial a um iogurte natural sem açúcar ou a uma salada de frutas controlada, onde ele é apenas um dos ingredientes, e não o protagonista principal. Pequenas quantidades podem trazer o sabor e alguns benefícios sem o impacto negativo. Agora, vamos falar de outra fruta muito comum, que muitas vezes é vista como um lanche prático e saudável, mas que merece a nossa atenção quando o assunto é a dormência nos pés. Estou a falar da banana. A banana é, sem dúvida, uma das frutas mais populares e consumidas em todo o mundo. É prática para levar, rica em potássio, que é ótimo para os músculos, e dá uma sensação de saciedade. No entanto, a banana, especialmente quando está bem madura, possui um teor de açúcar bastante elevado e um índice glicêmico que pode ser surpreendente para quem já lida com a dormência nos pés. Controlar a ingestão de açúcares é um pilar fundamental da gestão da condição. Uma banana madura pode elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue. E essa elevação, repetida dia após dia, pode ser prejudicial para a saúde dos nervos e dos vasos sanguíneos que os irrigam. Pense nos seus vasos sanguíneos como pequenas estradas que levam nutrientes e oxigênio aos seus nervos. Quando há muito açúcar no sangue, essas estradas podem ficar danificadas e menos eficientes, dificultando a chegada do combustível aos seus pés. O resultado pode ser o agravamento da dormência e do formigamento. Mas não se preocupe. Não precisa riscar a banana do seu cardápio para sempre. A estratégia aqui é ser seletivo. Opte por bananas menos maduras, aquelas que ainda têm um pouco de verde na casca. Elas contêm mais amido resistente, que se comporta mais como fibra no seu corpo, ajudando a moderar o impacto no açúcar no sangue. Além disso, considere o tamanho da porção. Em vez de uma banana inteira e grande, talvez metade de uma seja suficiente. E, como sempre, combine-a com algo que ajude a equilibrar o impacto glicêmico, como um punhado de castanhas, amêndoas ou uma colher de sopa de manteiga de amendoim natural, que adicionam proteína e gordura saudável e abrandam a absorção do açúcar. Dessa forma, você continua a beneficiar-se dos nutrientes da banana sem comprometer a saúde dos seus pés. O objetivo é fazer escolhas inteligentes que apoiem o seu bem-estar geral. Viu só como algo tão comum como o abacaxi ou a banana pode ser um verdadeiro sabotador. Mas ainda temos mais duas frutas importantes para desvendar. Prepare-se, porque a próxima pode estar na sua despensa agora mesmo, e você nem imagina o impacto que ela pode ter. Estou a falar das frutas secas, como passas, tâmaras, figos secos e damascos. As frutas secas. Elas parecem tão inofensivas, são concentrados de energia, e por isso, muitas pessoas as veem como um lanche saudável e prático para ter à mão. No entanto, o que muita gente esquece, ou simplesmente não sabe, é que quando a água é removida de uma fruta fresca para transformá-la em fruta seca, o açúcar e as calorias
ficam superconcentrados em porções muito menores. É como se a fruta encolhesse, mas todo o seu doce permanecesse. Só que agora numa embalagem bem mais compacta. Comer um punhado de passas é o equivalente a comer uma grande quantidade de uvas frescas em termos de açúcar, mas de forma muito mais rápida e sem o volume que o faria sentir saciado. Esse impacto glicêmico, ou seja, a forma como o açúcar dessas frutas secas eleva rapidamente o açúcar no seu sangue. É um dos piores inimigos para quem quer manter a saúde dos nervos e evitar a dormência nos pés. Lembre-se que os picos de açúcar são prejudiciais aos pequenos vasos sanguíneos que nutrem os nervos. E com o tempo, isso pode levar a danos e agravar os sintomas de dormência. É muito fácil exagerar no consumo de frutas secas. Pense num pacote pequeno de passas. Ele pode conter a mesma quantidade de açúcar de várias porções de frutas frescas, para quem busca aliviar a dormência nos pés. Essa concentração de açúcar é um verdadeiro desafio. Se for consumir frutas secas, faça-o com extrema moderação e consciência. Pense em 2 ou 3 tâmaras pequenas, não um pacote inteiro. E sempre combine com uma fonte de fibra ou proteína, como um punhado de nozes ou amêndoas, para ajudar a mitigar o pico de açúcar. Melhor ainda, prefira as frutas frescas, que contêm água e fibra, ajudando a controlar a absorção do açúcar e a promover a saciedade de forma mais eficaz. Trocar um punhado de damascos secos por um damasco fresco ou uma maçã pequena pode fazer uma diferença enorme na sua gestão dos níveis de açúcar no sangue e, consequentemente, na saúde dos seus pés. É uma troca simples, mas poderosa. E agora, para a última fruta da nossa lista. Aquela que pode realmente te surpreender e que talvez você esteja a consumir sem pensar no impacto. Estou a falar das cerejas. As cerejas são deliciosas, pequenas joias vermelhas que muitos adoram, especialmente durante a sua época. Elas são famosas por serem ricas em antioxidantes, como as antocianinas, e por suas propriedades anti-inflamatórias, o que pode parecer contraditório com o que estamos a falar hoje. Contudo, o ponto crucial aqui, assim como nas uvas, é a quantidade e a frequência do consumo. Embora as cerejas tenham benefícios, elas também contêm uma quantidade considerável de açúcares naturais, principalmente a frutose. E, tal como as uvas, as cerejas são muito fáceis de comer em excesso. Um punhado rapidamente se transforma em 2, depois 3, e antes que perceba, você consumiu uma quantidade significativa de açúcares em um curto período. Esse consumo elevado, apesar dos antioxidantes, pode contribuir para a carga glicêmica total do seu dia, levando a microinflamações que afetam a saúde dos nervos e dos vasos sanguíneos. Para quem já tem uma predisposição à neuropatia ou lida com a dormência nos pés, essa sobrecarga de açúcar, mesmo vindo de uma fruta saudável, pode ser problemática. Lembre-se, o nosso corpo, especialmente após os 60, pode ter mais dificuldade em processar grandes quantidades de açúcar de uma só vez, independentemente da sua origem. A inflamação resultante pode prejudicar a circulação e a função nervosa, agravando o desconforto nos pés. Então, como desfrutar das cerejas sem comprometer a sua saúde? A moderação é, novamente, a chave de ouro. Desfrute das cerejas como um deleite ocasional. Em vez de comer um copo cheio, separe um pequeno número, talvez 10 a 12 cerejas, e saboreie-as lentamente, prestando atenção a cada uma. Pense nelas mais como um doce natural do que como uma fruta de consumo livre e abundante. Alternar com frutas de baixo índice glicêmico, como mirtilos, framboesas ou amoras,
É uma estratégia inteligente. Por exemplo, pode adicionar algumas cerejas à sua aveia matinal ou a um iogurte natural. E completar a sua porção de fruta com opções que têm menos impacto no seu açúcar no sangue. O objetivo é equilibrar os benefícios com a gestão do açúcar, garantindo que o prazer de comer não se transforme em desconforto. Então, meus amigos, vimos que a manga, as uvas, o abacaxi, a banana, as frutas secas e até mesmo as cerejas, apesar de deliciosas e com seus méritos nutricionais, exigem um olhar mais atento e um consumo consciente quando o assunto é a dormência nos pés e a saúde dos nossos nervos. A chave para todas elas é a moderação, a consciência do seu teor de açúcar e a forma como as integramos na nossa alimentação, especialmente para nós, que já passamos dos 60 anos, onde o nosso corpo funciona de uma forma diferente e precisa de mais atenção e cuidado. Não se trata de eliminar completamente essas frutas maravilhosas da sua vida, mas de fazer escolhas inteligentes, adaptadas às suas necessidades específicas. Pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma enorme diferença no seu bem-estar geral e, sim, na sensação de conforto e liberdade dos seus pés. Cada passo que damos rumo a uma alimentação mais equilibrada e consciente é um passo para uma vida com mais qualidade, mais independência e menos desconforto. Lembre-se sempre, o conhecimento é o primeiro passo para o empoderamento. Quando sabemos o que está a acontecer com o nosso corpo e como os alimentos nos afetam, podemos tomar decisões mais informadas e sentir-nos melhor. É sobre nutrir o seu corpo de uma forma que o apoie. Em vez de o sobrecarregar, eu adoraria saber a sua opinião sobre este assunto. Alguma dessas frutas te surpreendeu? Você já sentiu uma diferença na dormência dos seus pés ao mudar a sua alimentação? Compartilhe a sua experiência, as suas dúvidas ou os seus próprios truques nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas da nossa comunidade que também estão a procurar maneiras de viver melhor e com mais conforto. A partilha de experiências é uma das maiores riquezas que podemos ter. Se você achou este vídeo útil e quer mais dicas valiosas como estas para viver melhor, com mais saúde e bem-estar, não se esqueça de deixar o seu like. O seu gosto ajuda o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam destas informações. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que são feitos com muito carinho e dedicação, especialmente para você. Ative o sininho para ser notificado sempre que tivermos um novo conteúdo. Lembre-se sempre, a sua saúde é o seu maior tesouro. Cuide-se com carinho. Faça escolhas que nutram o seu corpo e a sua alma. Viva a sua melhor vida em cada idade, com pés firmes, sem dormência e com toda a energia que você merece. Até a próxima, com mais saúde e sabedoria.